Então, né, fazendo esse apanhado, basicamente até para ti, né, Rafa, que ontem não estavas aqui com a gente, nós ontem verificamos, né, a continuação daquele primeiro assunto com respeito à gestão. Vimos, né, já lá na primeira aula, né, que nós temos, quando nos compromissamos, né, a sermos um empreendedor, um gestor, né, a gente tem que ter foco, né, e temos que ter alguns, né, aspectos para que essa cadeia, né, de produção ou de prestação de serviço, né, não importa onde a gente vai estar focado, ela tenha êxito. Verificamos também na aula de ontem, né, que nós temos aí 3 modelagens para sermos um empreendedor, 3 modelagens básicas. Podemos atuar na área empresarial, como a gente sabe, né, que normalmente quando a gente fala de gestão, né, de empreendimento, a gente já se remete, né, como algo tendo que ser a área administrativa, né, a área de empresa. Mas não, vimos também que a gente consegue atuar como um empreendedor no aspecto técnico e no aspecto científico. Como que se deu isso, né? Falávamos, teus colegas e eu, que quando a gente faz um projeto conhecido, por exemplo, né, citei até como modelo, né, o que se faz aí na universidade, nós temos lá um edifício, por exemplo, né, um prédio a ser calculado. Isso é um projeto conhecido. Empregamos a técnica, dizemos, né, o que necessita da parte estrutural, da parte de instalações, sejam elas aí hidrossanitárias ou elétricas, né? E tudo que cabe ali aplicando técnica. Técnica de quê? Das normas que a gente tem conhecimento. Bom, quando a gente quer fazer algo, né, na casa do científico, a gente inova. Citei como exemplo projetos especiais. E aí falávamos, né, bom, conseguimos fazer algo muito diferenciado, né, quando focamos nesse tipo. Aí eu citei como exemplo, né, quando as pessoas tentam inovar com outras bases, por exemplo, para fazer calçamento. O que eu quis dizer com isso? O que nós conversamos a respeito? Que trata-se de um projeto científico quando empregamos materiais, né, insumos agregados, que não são convencionais, que não é o que a gente está acostumado a ver aí nas ruas. Bom, isso é um projeto científico. Mas por que a gente verificou que podíamos falar de empreendedorismo, né, e de empreendedores nessas 3 áreas, nesses 3 campos aí de atuação? A gente viu que era possível, né, atestar e comprovar, né, que existe uma atuação, porque vimos a definição da palavra empreendedor. Ou seja, ontem nós vimos que para sermos empreendedores, nós precisamos ser uma pessoa que tem visão, né? Visão de mercado, visão financeira e visão, às vezes, de futuro. Dentro disso, né, a gente viu também que o empreendedor, além da visão, ele também precisava ser corajoso. Bom, aí tivemos aí vários exemplos, né, que teus colegas trouxeram. Um que nós usamos bastante, né, como referência durante praticamente toda a nossa aula, foi o que o seu Pedro trouxe, né, de algo que ele pensou, teve a visão, né, há um tempo atrás, que foi de edificar apartamentos, né, em cima do que ele mora, né? Então ele disse que tem 4 apartamentos aos quais ele aluga e mora em um. Bom, o que aconteceu nesse exemplo dado? A gente verificou o quê? Primeira questão, ele não era um empresário, ele não é, né? A gente sabe disso, ele é nosso colega, trabalha, né, na indústria, mas ele agiu como se fosse um empreendedor e não necessariamente sendo um empresário. Por isso se justifica aqueles 3 aspectos que eu disse para vocês. Nós podemos empreender em outras áreas, não necessariamente termos lá um CNPJ, né, para garantir que a gente é um empreendedor. Não, a gente tem que ter o foco.
Nesse exemplo citado, a pessoa, né, no caso, o nosso colega aqui, ele teve visão, ele teve perseverança, ele teve foco. E ele sabia o mais importante, para quando ele queria esse empreendimento. Opa! Outra característica muito peculiar da gestão. Os empreendedores, naquela pirâmide, né, que a gente verificou na primeira aula, eles estão no topo. Eles são aquelas pessoas que verificam o que querem para o futuro. E eles delimitam um prazo. No caso do seu Pedro, ele comentou com nós, sem nem nós perguntarmos, ele contou o exemplo e mostrou o prazo que ele queria. Ele queria estar com isso pronto, né? O mais rápido possível, obviamente, mas era a segurança dele na aposentadoria. Ele citou isso e tem mais projetos correlacionados a isso que ele nos contou. Então, mostrando que ele estava ali dentro daquele processo que nós estudamos na primeira aula, né? Que a gente via que tinha que ter uma estratégia. E a estratégia está no topo. A estratégia é algo que acontece ao longo do tempo, a longo prazo. Bom, com base nisso e nas características do empreendedor, a gente deixou como as mais importantes para quem quer empreender é a visão e a coragem. Bom, fazendo, né, a nossa costura, a visão, muitas vezes a gente sabe que quer, por exemplo, uma renda extra. Ninguém vai empreender nada se não tiver um objetivo, né, uma simbiose, aí, né, uma troca. A gente quer que isso nos dê um retorno para nós, né, para a nossa família ou para a nossa sociedade. Não adianta a gente ter uma visão e essa visão ser turva. Nós temos que ter uma visão esclarecida do que a gente quer. Bom, aí vamos focar de novo no exemplo de fazer aí um prédio. Verificou-se que mesmo que eu tenha recursos, eu não posso fazer um prédio com o intuito de locação, por exemplo, no meio de uma zona rural. Apartamentos. Por quê? Não é cultura, né, das pessoas. Não temos ainda, né, uma urbanização desse setor para que garanta que as pessoas que vão locar tenham, né, transporte. Elas vão ser obrigadas, né, a ter que ter condução própria. Ainda é longe, né, do centro. Bom, mas significa que eu não posso empreender nada nesse local? Posso. Posso empreender mercado, posso empreender lanchonete, outras coisas que chamaria a atenção daquele público. Talvez não atraísse público, né, de um lugar mais afastado, como o centro, né, para essa zona. Mas atrairia, né, pelo menos as pessoas locais. Uma coisa que a gente viu, né, que para quem tem a ideia de locação, como o caso que ele nos citou, no centro, poxa, esse é um empreendedor, um empreendimento, né, que nos traz retorno. E retorno certo, garantido. Concordam? Concordamos, né, todos aqui, porque mostra que não há como dar errado, a menos que a gente seja imprudente, que foi isso que a gente viu ontem também. E dentro desse exemplo, a gente ainda citou o que seria uma imprudência dentro do negócio, dentro de toda a modelagem da gestão. É não compreender aonde a gente para. Ou não compreender o que, de fato, a gente quer. No caso deste exemplo, né, de locar, poxa, se eu quero locar, eu não vou fazer um imóvel de alto padrão. Por quê? Porque eu não tenho público na cidade para isso, né, em termos de locação. Eu vou fazer algo de médio padrão. Então, até a gente esmiuçou, né, para quem, no teu caso, não sei se vai assistir a aula de ontem, a gente chegou a esmiuçar isso, que imprudência seria botar materiais como de instalações elétricas e hidrossanitárias, que são coisas que estão aí enterradas, né, nas paredes, por shafts, enfim, né, de qualidade ruim, ou ineficiente o dimensionamento, né?
isso seria uma imprudência do negócio. Estas coisas, sim, nós vamos botar a melhor marca que tem, mostrando que temos perícia no que a gente está fazendo. Mas seria um absurdo botarmos lá uma cuba sanitária de R$ 2.000, por exemplo, para um imóvel que vamos locar. Podemos botar uma de uma marca alternativa, né? 3 vezes menos o valor. Então, tudo isso a gente foi costurando e foi entendendo que, embora a nossa definição de empreendedorismo exija, né, que se chame o empreendedor de alguém visionário e principalmente com coragem, vimos perfeitamente que coragem não é sinônimo, né, de imprudência. Então, não podemos ser imprudentes, né, naquilo que a gente tem de nicho, né, de negócio, de vontade de fazer. E dentro do aspecto coragem, né, a gente viu a capacidade de correr riscos, né? Sabemos que os riscos, né, serão eminentes dentro do processo, né, dentro do negócio. Isso para nós não há dúvida, né? Mas também verificamos que, apesar desses riscos, eles precisam ser conhecidos. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai sentar, inventar de construir, por exemplo, uma mansão, se não vai ter dinheiro para terminar. Iniciar um projeto, né, seja ele qual for, sem ter a prévia de o que isso significa em termos de custos, né, de investimento em comparação ao tempo, né, que demora, seria uma imprudência. Então, nos tornaria não corajosos como empreendedores, mas sim pessoas imprudentes que estaríamos, né, levando o nosso negócio provavelmente, né, à ruína. Então, verificou-se, né, que o planejamento ele tem que estar inserido dentro ali, né, dessa segunda característica do empreendedor, que são a visão e a coragem. O planejamento ele tem que estar bem nítido, né? Assim como o risco do negócio. Bom, vimos também a questão de eficiência, né, e de qualidade. São situações completamente diferentes, né? Podemos ter qualidade, né, do nosso serviço lá de lanchonete, por exemplo, qualidade para entregar o lanche, que é ser bom, ser saboroso, né? Higiênico, o ambiente, mas podemos não ser eficientes, por exemplo. Como que não seríamos eficientes? Demora a ficar pronto, a demora é tanto para entregar, né, via motoboy, que chega frio, não temos ali condições, né, para embalar isso de modo que chegue de uma maneira bem, né, condicionada em termos de temperatura para o usuário. Então, mostrando aí a diferença de qualidade da eficiência, que também está lá dentro da coragem. E uma coisa, só para finalizar, né, a questão aí das definições de empreendedor que nós não tínhamos falado ontem, né, a aula terminou antes, seria a nossa rede de contatos. Quem já ouviu a palavra networks? Vinda lá do inglês, né, como tudo na vida. Os networks, né, é aquela teia, né, que a gente tem envolta, né, no nosso cotidiano, seja ele, né, como cidadãos apenas, né, os nossos amigos faz parte do nosso network, né, dos nossos conhecimentos. Assim como, né, pessoas às quais a gente trabalha, às quais a gente presta um serviço, também fazem parte, né, dessa rede de contatos. Bom, como é que um empreendedor pode, né, manter esses contatos? O que acha? E aí?
É só em ambientes formais, por exemplo, como feiras, como eventos, como cursos aí de aprimoramentos? Verifica-se. Hoje redes sociais, né, divulgando o teu trabalho, sei lá, vai manter Isso eles aí. tudo informado. Exatamente. Eles vão Então, ver que ainda eles vão ver que a pessoa ainda está no mercado, né? exato. Antigamente, né, também não um tempo tão longínquo assim, mas se falava de networks, né, que seria aquela rede de relacionamentos, e parecia, né, que isso deveria ser apenas em eventos, em feiras, né, manter o relacionamento que construímos lá dentro da faculdade ou do curso técnico, né, que a gente realizou. E hoje a gente vê que o nosso network, né, que é a nossa rede de contatos, está em toda parte. Ou seja, está aí na rede social, né, que nem o Rafa falou, está no meu presencial nos locais, né, e não deixar morrer aquele vínculo. Eu tenho um exemplo, né, disso, que é essas lojas, né, de materiais de construção. Temos duas, por sinal, na cidade, né, que vendem bastante aí material de construção, das quais elas davam treinamentos, né, para nós todos técnicos. Inclusive, vocês podem se inscrever lá e, quando voltar, né, fazerem também. Basta ter um cadastro lá de que tipo, né, de que área somos, né, para a gente receber esse conhecimento. Bom, antes da pandemia, ocorria o seguinte: eles mandavam lá convites, né, normalmente por e-mail, isso, né, num tempo mais remoto, um pouquinho, né? Depois já havia WhatsApp, que ficou uma coisa mais íntima. Olhem bem como o network ele tem esse objetivo, né? Afinar, estreitar, né, o laço das pessoas, entre as pessoas. Então, o que eles faziam? Eles diziam, olha, as tintas, né, de tal marca, vão fazer um treinamento, né, sobre a tendência de pintura para esse outono e inverno. Lá, fazia-se o treinamento, abrangia a todos os profissionais. Por quê? Porque lá estava a equipe de arquitetura, né, os arquitetos em si, que viam quais eram as tendências, né? Bom, isso aqui é moda agora. Atendia também para nós engenheiros, que muitas vezes, né, precisamos entender como aplicar esse material, né, nas paredes. Eles mostravam ali, né, dentro do treinamento, paredes com reboco mais cru, né, sem cobertura de massa corrida, enfim, eles davam N instruções até chegar a colocar efetivamente a tinta na parede. E tinha lá a equipe da pintura, aquela que está lá na base da pirâmide, que está ali no operacional, que, escutando tudo aquilo, levavam mais técnica, né, para os seus clientes, porque sabemos que muitas pessoas não chamam, né, um arquiteto, por exemplo, ou um engenheiro para tratar de pintura na sua casa. Então, o treinamento, ele afinava, estreitava o relacionamento entre todos os profissionais, também junto à fábrica, que nesse caso, né, estou falando aí das tintas, por exemplo, mostrando que quando se saía dali, todos, né, pertencendo ao grupo daquela determinada loja, recebemos o treinamento, entendemos, né, as tendências, cada um no seu setor, ficamos nos conhecendo melhor, porque nos vimos, né? Eu consigo indicar um pintor, por exemplo, para um cliente qualquer, e o pintor também fica sabendo que existiu o engenheiro tal, o arquiteto tal, e que ele tem o contato, que muitas vezes ele precisa ali de algum recurso, né, de alguma anotação de responsabilidade técnica, a fim dele efetivar aquele serviço dele. Gente, o que mostra isso dentro do processo de planejamento, né? Que todos ganham com esse estreitamento, né, da rede de contatos. Tá claro isso?
Sim. Sim, né? Bom, depois a gente viu a questão da liderança, né? Todo empreendedor ele tem que ser um líder. A gente sabe, né, que para entender o próximo passo aqui do nosso estudo, que é empreendedorismo, né, e inovação, por exemplo, tecnológica, a gente precisa entender que todo empreendedor ele é um líder nato. O que eu quero dizer com isso? Que para tu ter bolado, né, uma ideia, um negócio, né, botar isso aí no campo das ideias e transportar para a realidade, tu tens que saber como liderar a consciência das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso dizer exatamente o que eu quero, convencer, né, algumas pessoas do meu redor que isso é bom, é lucrativo, é rentável, né, tem retorno para todos nós, enfim. Então, por consequência, o empreendedor é sim um líder e a gente segue o líder. Ontem eu falei isso mais de uma vez. Nós sempre seguimos o líder. Precisamos de diretrizes. Vocês que trabalham aí em indústria, né? Mesmo que não fosse que trabalhassem aí na sua própria empresa, o que acontece quando a gente não tem planejamento do serviço? Dá um desastre. Perca de tempo, estresse, briga, um desastre. Exato. desavença entre os funcionários. Aí, daqui a pouco, até causa acidente. Exato. Porque vira um trem desgovernado. Por quê? Porque eu pensei, olha, eu não, né, não entendo muito aí do serviço de vocês, mas vamos supor, né? Vocês vão trocar lá uma esteira, não sei. Tá, mas o que envolve esse trabalho? Quantos setores eu tenho que avisar para dizer que eu vou travar esse lugar aqui por X tempo para que eu possa realizar esse trabalho? Quem vai desenergizar, não sei, né? Ou fazer as ordens de serviço para esse trabalho que eu sei que precisa ser executado? Quantas pessoas precisam? Quais ferramentas eu preciso? Isso é o quê? Planejamento. Agora imagina... É o que muitas empresas hoje estão pecando, né, no planejamento. Entendeu? Exatamente. Tem muitas empresas com profissionais qualificados que aí acaba acontecendo isso que o Rafael falou aí, ó, desastre. Porque tu vai executar uma atividade aí, mal planejado, entendeu? Daí o que acontece? Chega na hora da execução, falta tudo. E aí é que dá o problema. Exatamente. Gente, hoje em dia nem tanto, né? Mas antigamente, quando não se tinha aí muito institucionalizado, né, dentro das empresas, né, a questão da segurança, era comum demais acidentes. Eu lembro que eu trabalhei numa fábrica de fertilizantes, onde tinham pessoas já em época de aposentadoria que diziam que iniciaram ali meninos, né, bem novos, né, e que chegaram a entrar dentro, né, do ambiente de trabalho aí de sandália. E eu acreditei, porque eu trabalhei dentro de um setor, né, que tinha o histórico da empresa, no entanto, que quando a empresa estava sendo ampliada, né, posta ali em manutenção, se procurava muitos documentos. Não havia registro de praticamente nada. Havia só as plantas, mas aquele registro que hoje está se tendo maior preocupação, olha, estamos em parada. Bom, de qual setor é essa parada? O que envolve? Quantas terceirizadas entram para fazer essa parada? Como vai ser? É um espaço confinado? Como é essa troca, né? Para as pessoas saírem desse local, se recuperarem, né, fisicamente? Quem entra? Tem alguém para ficar cuidando, para ver se acontece alguma coisa? Não existia tanto, né, essa preocupação, que é o que o Rafa acabou de dizer, falta de planejamento. Eu não posso, no meu caso, por exemplo, subir para concretar uma laje na hora que chegou o concreto,
vê que faltou, né, por exemplo, as tábuas ali para fechar o entorno da laje para conter o concreto. Ou então verificar que não foi colocados espaçadores para que aquela armadura fique na zona neutra. Ou pior ainda, né, não verificar que eu não tenho mangote vibrador para poder fazer a vibração corretamente. O que vai acontecer com o meu trabalho? Ou eu vou perder o meu concreto, né? Porque se ele vier com aditivo até eu resolver esses empecilhos, a gente sabe que ele vence em 2 horas, automaticamente eu vou mandar botar água, né? Que é o que a gente faz, quando ele começa a ficar aglutinando, né? Em cura já no caminhão betoneiro ou quando se faz à mão. O que significa isso? Ser imprudente. Uma fadiga futura. Uma fadiga futura. Ou então eu vou vibrar uma laje imensa, né? Manualmente, que nem se fazia lá em tempos antigos. Vai acontecer o quê? Trincas, fissuras. Então, a gente vê que existem profissionais, né, que muitas vezes não se organizam dentro do trabalho. E isso é perigoso demais para nós. Por isso, né, voltando ao que a gente falou no primeiro dia de aula, nós estudamos gestão, sim. E isso não é assunto lá da administração de empresas, por exemplo. Não, isso é assunto de qualquer profissional. Até mesmo, né, das donas de casa que não trabalham secularmente. Por quê? Porque elas também fazem organização, né, do tempo todos os dias. Isso é gerenciamento. Então, a gente precisa entender, né, que essas coisas que antes não nos parecia tão importantes, agora nos fazem muito sentido e, inclusive, são determinantes, né, para a gente ter êxito aí no nosso trabalho. Vamos ver se eu... Gente, eu estou com um problema, não estou conseguindo puxar a tela do meu slide. Alguém está perdido? Eu posso encaminhar o slide no final da aula, se alguém precisar. Pode ser? Pode ser, é bom mandar os slides para a gente. Isso, eu vou encaminhar. Eu não estou conseguindo puxar na tela, não sei por quê. Eu passei o antivírus hoje no meu computador, que ele estava precisando, e eu acho que desconfigurou alguma coisa aqui. Bom, mas, continuando. Viviane. Oi? Pode falar, Rogério. Eu te mandei uma mensagem até no WhatsApp. Eu vou sair da aula, tá? Porque hoje iniciou as aulas da faculdade. Então é uma ou 2 vezes por semana que tem. E essa de hoje eu tenho que assistir. Tranquilo. Tá bom, então. 2 formaturas, então. Vai lá. Sim. Legal. Tchau. Tchau. Bom, então, gente, voltando. O que nós precisamos compreender a respeito aí do empreendedorismo e da inovação que isso é no nosso cotidiano? Bem, todo empreendedor, conforme já falamos aqui exaustivamente, né, já estão exaustos de me ver dizer, é aquela pessoa que tem uma ideia aí, né, de algo que ninguém pensou ainda em fazer naquele lugar, ou, enfim. Mas ainda, o empreendedorismo, ele é algo inovador. Por quê? Porque ele cria, né, riquezas através de produtos novos aí no mercado. Bom, voltei a gravação. O que precisamos ver? Essa inovação que a gente fala é a criação de novos métodos, né, de produção, novos nichos de mercado e novas formas aí que nós temos de organizar a empresa, né, ou aquilo que nós estamos aí pensando em gerenciar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa dar suporte para locais também crescerem. No início da aula, eu falava de que um edifício, por exemplo, em uma zona rural, não urbanizada, talvez fosse difícil, né? Fosse ruim fazer para locação.
Mas nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, que é um parque aquático. Alguém já foi lá? Vocês conhecem, né? Fica aqui, justamente numa zona rural da cidade. Essa ideia foi boa ou ruim de quem bolou aí de se organizar e empreender, né, esse parque aquático nesse local? O que vocês acham? Eu acho que ele seleciona um pouco do público, né? Porque só quem tem um carro faz excursão vai para lá, porque se fosse numa área mais próxima ao centro da cidade, talvez teria muito mais movimento do que tem hoje. Pode ser, mas assim, ao que tudo indica, né, e ao que eu constato, está sempre cheio. Eu acredito que prejuízo não tenha. Mas, como o Rafa falou, o público está restrito. Ele selecionou quando ele colocou, né, esse parque nesse local. Mas analisem por outro ponto de vista. Ele está na zona rural. Quem tem crianças e condições, né, de locomoção vai levar seus filhos, né, a este local. Provavelmente pode fazer um passeio, né, por dentro aí da área rural, porque ele tem acesso, né, pela estrada e também, para quem conhece, por dentro. E ele está desenvolvendo comércios, né, pequenas coisas ao entorno disso. Isso é um modo de tu desenvolver a região? Sim ou não? Sim. 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 Gente, isso é um modo de desenvolver uma determinada região. Bom, segundo o pensamento, né, do Rafa, ele nos disse, ele selecionou o público. Mas o público que vai mantém o negócio. Não sei se ele já teve retorno, né, com relação aí à data de abertura, mas esse negócio é bem antigo aqui. Então, mostra que, apesar de uma seleção restrita de pessoas que frequentam, é possível manter o negócio. Então, não foi uma imprudência, né, a criação desse parque, né, nessa situação, nesse local. Outro exemplo também é quem vai à Ilha dos Marinheiros. Vocês sabem, né? Tem camping ali, né? Já foram? Alguém conhece? O que acontece? Tem ali uma santinha, né? Uma gruta, alguma coisa do gênero. Tem local para banho. E está se desenvolvendo um comércio. Bem grande até. Porque a pessoa que vai nesse camping, né? Ali pode passar o dia, tem até como ficar. Tem local para banho, né? Tem toda uma estrutura de passeio, enfim, e também para comprar, né, alimentação, se quiser levar, ou se não quiser, tem onde fazer suas refeições, enfim, usufruir também de sanitários, né? É um bom negócio ou não? Eu diria que sim. Sabe por quê? Porque antes aquilo ali era os donos, né, estavam envoltos aí na agricultura. Eles tiveram até uma visão parecida com a do seu Pedro, porque já estão ficando mais em época de se aposentar. Eles cuidam desse negócio agora. Pode ser que se equivalha, né, à questão aí de quando plantavam, enfim, quando criavam, né, alguma espécie de animal. Todos nós sabemos aqui também, né, vocês devem ser sabedores, que estiagem, né, esse clima que nós estamos vivenciando, não é bom, né, para essas pessoas que estão aí na zona rural. Então, está se desenvolvendo, né, novos mercados aí que está permitindo com que desenvolva a região, né, que não é muito visitada por pessoas que estão mais
adentro aí da cidade. Está sendo permitido conhecer, por quê? Porque é um passeio que dá para fazer em família, é atrativo para as crianças, né? Para quem tem filhos aí sabe que se tu não vai entreter os filhos, nem sai de casa, porque é impossível de tu desenvolver um passeio sem que tenha, né, como envolvê-los. Então, mostra que quem bolou esse plano, né, essa rota aí de inovação, né, em termos de empreendimento, pensou legal. Bom, então, nesse exemplo que eu citei, o único que é um produto novo, digamos assim, para nós aqui, seria do parque aquático. Porque esse outro exemplo que eu citei da ilha, né, do camping, não é algo novo, é algo que existe, né, em bastante locais aí, várias cidades têm. Nós também já tínhamos aqui em outros pontos da nossa cidade, né? Mas que naquela região, apesar de já existir em muitos, né, foi algo inovador. Bom, outro aspecto que o empreendedor vai ser sempre o responsável pelo empreendedorismo. Ou seja, o empreendedorismo, né, pela definição, é aquele ato que a gente tem de criar algo aí que vai deslanchar, né? E o inventor, né, o criador, sempre vai ser o dono da cria, né? Que nem os pais. Tem os filhos. Mas isso é investimento a longo prazo, né? Porque quando chega no verão tem bastante movimento, mas no inverno precisa ser autossustentável também. Por isso que eles estão criando redes de lancherias, de coisa assim para poder vender, né? Por isso estão tentando desenvolver a área, porque no verão tudo bem, mas no inverno não tem esse movimento todo. A gente, no nosso caso aqui, né, na nossa cidade, é diferente de regiões como Santa Catarina, por exemplo, né, onde tem um monte, né, desses parques. Aquilo vai funcionar sempre, né? Não importa a estação do ano, de algum modo ele tem. No nosso caso, é como o senhor disse, né? Vai ter que se desenvolver outras situações aí, outro pensamento, né, para que isso no inverno também se mantenha. Um exemplo que tem, que eu sei, é aquele do pesqueiro, né? Que funciona lá ali perto de Pelotas, como é que chama aquele local? Povo Novo, né? Já foram lá? É bem legal. Tem cabanas, né? As pessoas podem ficar lá, podem pernoitar. No verão tem as piscinas. Tem como tu ter aí uma diversão, né? Que atrai também as crianças. E no inverno, para quem quer relaxar, né? Sair um pouco aqui da cidade, também tem que fazer, né? Tem playground, enfim. É aconchegante, né? Digamos assim, ir, né? Para passar uns dias, mesmo em uma estação não muito favorável do ano. Mas é o que o senhor Pedro comentou. Tem que pensar, né? Alguma coisa para que esse negócio aí se mantenha o ano todo, né? Porque nós não podemos, não somos aí, né? A formiga, né? Trabalha em uma época não, a gente tem que, um empreendedor ele tem que se manter, né, no empreendimento sempre. Por isso, né, que todo o aspecto de responsabilidade do empreendedor, planejamento e organização agrega valores aí para o cliente. Na verdade, é isso que ele vende para o cliente. Bom, falando disso, gente, nós temos que entrar no assunto, né? Concluímos o assunto da aula de ontem e nós temos que entrar no assunto da nossa terceira aula, efetivamente, que são as incubadoras. Quem é que já ouviu esse termo? O que é uma incubadora? Não faço ideia. Não sei. Não sabe? Seu Pedro? O incubador é onde fica as crianças prematuras. Chegasse num ponto bom para a gente iniciar a nossa conversa e trazer isso para a gestão. Gente,
o que o Rafa comentou, né? Crianças prematuras ficam em incubadoras. Algumas espécies, né, também aí de aves, né? Acho que também colocam ali, né, incubadoras para fim sei lá, né, de desabrochar ali, enfim. Mas esse termo, ele é aplicado para nós. De que forma? É bem isso, né, que a gente está dizendo. Todo aquele que está prematuro, que está inapto, por exemplo, para viver em sociedade, como uma criança prematura, ela fica um tempo ali. Por quê? Porque é prudente. Então, quem tem filho aí, né? Quem teve, né, ou quem tem. Primeira coisa, né, quando a pessoa descobre que vai ter o bebê, é fazer todo aquele pré-natal. O que é o pré-natal? Planejamento. Médico e paciente passam, né, em situações normais, 9 meses planejando o quê? O parto. Qual é a função do médico? Função do médico, orientar, né, a mãe para que ela tenha êxito de levar a gestação até 9 meses. Levando a gestação até 9 meses, provável que a criança não fique numa incubadora. Aonde isso se aplica para nós? Se aplica, gente, que as empresas chamadas de incubadoras, elas têm função de orientar pequenos ou até mesmo, né, grandes empreendedores. De que forma? Conforme o nome já disse, né? Ela tem a função de verificar a saúde, principalmente a saúde financeira das empresas que estão aí se abrindo. Quem é que tem um exemplo aí de uma incubadora no ramo aí da administração, né, aí da gestão? Quem é que tem? Eu posso dizer que o Sebrae é uma incubadora? De acordo com o que nós estamos falando aqui, com o conceito de incubadora? Sim, ela Sim. especializa, capacita, né? Vai preparando mais. Exato. Ele pode ser considerado uma empresa incubadora. Por quê? Pelos motivos que vocês mesmos citaram. É uma empresa, né, que tem o foco de dar um norteamento, né, para pequenos e médios empresários com respeito à sua saúde dentro do mercado de trabalho. Então, eu diria para vocês que o foco de uma incubadora, para nós aqui no mundo da gestão e de empreendedorismo, é ter, primeiramente, um público. Sem público, não tem sentido de existir, né? Uma incubadora. Ofertar os seus serviços e conscientizar as pessoas, né, dos limites da incubação. Bom, vamos voltar lá para a área da saúde, né, que é mais o nosso cotidiano aí. Primeiramente, né, nasceu lá o bebê, né, ele foi para a incubadora. Por que ele foi para a incubadora? Nasceu antes do tempo, não tem o peso, né, necessário, prematuros, né, normalmente são lá bebês que precisam de sonda, né, para se alimentar, enfim, algum evento problemático existiu para que ele ficasse incubado. O que é ficar incubado? Protegido. Não é isso? Quer dizer que a mãe, né, desse bebê não ia cuidar bem dele em casa? Não necessariamente, né? Mas como seria alimentar, medicar, né?
fazer todas as aferições médicas necessárias em um prematuro em casa. Sem contar que a incubadora aquece, né, o bebê. Ela tem a função ali de manter a temperatura. Todos nós, seres humanos, né? Primeiro indicativo que nós temos aí de algo errado na saúde é a mudança, né, brusca da nossa temperatura, né? Primeira coisa que a gente faz quando chega no médico, a triagem, né? E a incubadora é isso. Bom, quando eu falo em ter um público, no caso da incubadora lá, né, da pediatria, se não nascessem bebês, não faria sentido tê-la, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que no caso de um hospital, que é esse exemplo que nós estamos citando, muitas vezes não temos um hospital pediátrico na região que a gente mora. Crianças nascidas no interior, por exemplo, necessitam ir até Pelotas, né? Ou até mesmo aqui em Rio Grande, enfim, né? Dessa região mais sul aqui nós, tem que ir em cidades maiores, né? Centros maiores, para que exista um setor aí de pediatria que tenha esse elemento. Então, mostra que a gente precisa ter um bom público para fazer sentido existir uma incubadora. Quer dizer que uma região aí com poucos habitantes, sei lá, Pedro Osório, que eu sei que não tem incubadoras, não tem hospital, né, pediátrico, por exemplo. As pessoas daquela região não merecem? Os nascidos lá? Não, né, gente? Óbvio que não. Mas o custo para mim ter um empreendimento desse naquele local, com relação ao número de crianças que nascem naquela região, que é um vilarejo, né? Algo pequeno, não faz sentido existir ali. Então, existem, né, as empresas incubadoras, mas elas têm que estar, assim como o empreendedor pensa no seu negócio num ponto estratégico, essas empresas, né, que têm o foco aí em ajudar pequenos e médios empresários a nortear o seu ramo de trabalho, elas também estão localizadas de maneira estratégica. E elas vão lá ofertar os seus serviços e também dizer o prazo, que é o terceiro item, né, que eu falei do qual era o foco da incubadora. Ter um público, ofertar serviços, né, para esse público e conscientizar os limites da incubação. Gente, voltando para a área da saúde para a gente entender. Temos uma pessoa, não necessariamente um bebê, temos uma pessoa internada. Parou o cérebro. O que significa? Para quem está com o aparelho, né? Morte cerebral. Morte cerebral, portanto, desliga-se os aparelhos. Todos que já passaram por evento de saúde, né, com algum familiar, como foi meu caso, sabemos que se a pessoa tem paradas, uma parada cardíaca, por exemplo, enquanto está entubada, né, está lá numa UTI, por exemplo, vai ser feito lá massagem, né, para reanimar, porque o cérebro está funcionando. Mas isso é sucessivo? Isso é para sempre? Existe um limite. Não. Exato, existe um limite. E muitas vezes o limite o corpo mesmo indica, né? Que é, nesse exemplo, a morte cerebral. A mesma coisa as incubadoras no nosso ramo aqui, que é o que nos interessa, né? De gestão. Existe um limite para esse teu negócio dar certo. Eu não vou ficar dentro de uma incubadora eternamente. Por quê? Porque seria um risco, né? Também para quem? Para a incubadora. Então, o que essa incubadora vai fazer efetivamente? Tudo aquilo que a gente já comentou, né? Que nós temos que ter antes.
A incubadora, quando ela pega ali um afiliado, vamos dizer assim, né, para cuidar, para gerenciar ele, ela vai contabilizar com ele os custos, ela vai dar um prazo para ele, para que ele se reanime a sua saúde financeira junto ao mercado. Um exemplo disso aí é as prefeituras, né? É uma incubadora, bota várias empresas, elas vão dando norte para as empresas, é uma incubadora. É uma incubadora. Um outro clássico é o Sebrae, que nem a gente falou, né? Que normalmente as incubadoras elas são voltadas, né, para o social. Também, o que faz? Te mostra a linha de empréstimo que tu pode fazer, te diz se vai ser viável ou não, e te dá o limite. Olha, Rafael, analisando todo, né, o teu histórico, verifica-se que realmente vamos mudar o foco, né, do trabalho, esse investimento não vai dar certo. Pode acontecer? É a regra que acontece, é isso? Claro que não, né, gente? Senão não existiriam as incubadoras. Elas estão aí para fazer o negócio alavancar. Mas, às vezes, o negócio não tem sentido. Não funciona, não se tem explicação, às vezes, para algumas coisas, mas, enfim, é mais fácil deixar, né, quieto para que não tenha mais o quê? Riscos, né? Porque nós verificamos que coragem é uma coisa e imprudência é outra. Então, essas empresas, elas vão ter essa função de fazer com que as pessoas, né, vão até onde aquilo não seja prejudicial à sua saúde, principalmente à sua saúde financeira. Então, essa incubadora, mais ainda do que o empreendedor, ela tem que ser um ambiente centrado, focado, né, naquele serviço em que presta, planejado, montado, né, para que haja uma difusão de conhecimento e de inovação. Elas vão ter acessos aí a serviços especializados, consultorias, né, projetos que podem fazer com que o teu negócio efetivamente alavanque. Bom, o que eu quero falar? Que a incubadora, obviamente, vocês já entenderam que ela não vai fazer um milagre. Mas a incubadora, ela é detentora de conhecimento. Ela tem que ser uma empresa com muito network, com muita rede de contato. Por que isso? O que vocês acham? Devido à grande procura hoje por compras online, né? A pesquisa hoje é muito grande no mundo virtual. Também. Conhecimento, a maioria por ali também, né? Também. Mas prestem, né, verifiquem uma coisa. Por exemplo, eu procuro a incubadora porque eu quero compreender como é que funciona para abrir uma rede da McDonald's, para ser, né, um representante deles. O Rafa procura a incubadora porque ele quer abrir uma oficina que vai trabalhar com veículos a diesel. O seu Pedro vai abrir uma empresa de construção. E assim sucessivamente. Gente, o que significa? A incubadora ela tem que estar preparada para receber e orientar todos nós que temos aí segmentos diversos dentro do mercado. Ela tem que ter conhecimento de com quem que eu falo, por exemplo, né, no exemplo citado, para que eu abra essa rede né, do McDonald's. Ela tem que saber qual é o ponto estratégico dentro da cidade, a que distância a minha loja, né, desse produto vai estar das que já existem, se vai dar certo, quanto que eu tenho que ter de dinheiro para investir,
Quais as linhas de crédito eu posso pegar, né, no banco para fazer esse empreendimento? E para tudo isso, no caso, por exemplo, de pegar linha de crédito no banco, fica mostrando o clássico exemplo, né, do conhecimento. Então, não adianta só ela saber onde pesquisar as coisas. Ela tem que ter um bom relacionamento, por exemplo, com o banco, porque a Viviane não tem todo o dinheiro para abrir a rede, para vender hambúrgueres, né, da linha do McDonald's. Ela precisa de uma linha de crédito. Quem é que vai me apresentar para a pessoa que me fornece essa linha de crédito? É a incubadora. Então, por isso, né, que eu falava para vocês há pouco que a incubadora tem que estar mais orientada do que todos. Ela tem que ter pessoas, né, dentro do seu cotidiano ali, altamente treinadas, capacitadas, porque a incubadora tem que ver fundamento no negócio. E tem que dizer a hora que nós vamos parar com o negócio para que a gente possa prosseguir em outro caminho ou em outro segmento. Então, mostra que é uma responsabilidade. Porque se ela não estiver bem preparada para isso, significa que ela pode ir mais do que devia no tempo, né, de espera para o retorno, né, do lucro desse negócio, ou ela pode interromper algo que tinha futuro. Então, normalmente, né, existem aí incubadoras dentro, né, de universidades que oferecem aí suporte, apoio gerencial, técnico, né, e oportunidades aí de negócio que pode desenvolver, né, aí o ramo das empresas. A gente tem um exemplo aqui na FURG, eu não sei se tem mais, mas o que eu conheço é o da minha área, né? Nós temos dentro ali da escola de engenharia, né, o chamado PET, não sei se já ouviram falar. O que é isso? São estudantes, né, que estão ali com o seu tutor, que é o coordenador desse local, que desenvolve, né, projetos aí especiais. Então, muitas vezes, como houve já, acho que foi no ano passado, alguma coisa relacionada ao PET, né, da FURG, eles vão e fazem estudos, né? Normalmente consultoria aí para a cidade. Isso é uma incubadora? Eu diria que sim, né? Porque eles trabalham com o custo apenas, né? Não tem o objetivo de lucro. Eles existem, né? Não que seja uma ONG, mas eles existem ali como um suporte. Outro exemplo que temos também é quando precisamos fazer alguns ensaios, né? Também conseguimos, dentro da universidade, fazê-los com um custo menor. Os professores, né, com os alunos, né, como tutores deles, fazem e laudam, né, peças ou até mesmo solo, né? Isso existe. E está bem do lado da gente, né? E a gente muitas vezes não tem o conhecimento aí de onde buscar, né, essas soluções. Então, as incubadoras estão sempre aí focadas, né, em aumentar a pesquisa, principalmente, né, e o nível tecnológico aí das empresas. Bom, para termos acessos, né, a essas incubadoras, principalmente nesse estilo que eu falei, nós podemos ter aí acesso a esse serviço através de um edital, né, de seleção que as próprias incubadoras aí lançam, né? Porque aquele exemplo que eu citei, eu vou abrir este negócio, o Rafael outro, né, o seu Pedro outro. Mas as incubadoras podem pegar todos os empresários? Sim ou não? O que acham? Eu acho que não, ela vai pegar o limite que ela vai conseguir dar o suporte, né?
Exatamente. Sempre vamos lembrar da palavra prudência. A incubadora também não pode ser imprudente. Ou seja, ela vai trabalhar dentro das suas posses. Não adianta ela ter 10 empresários, né, 10 empresas para dar suporte, se ela consegue dar conta de 6. E assim por diante. Então, para isso, precisa, né, ter uma seleção. Quando a gente faz concurso, né, não sei se alguém já fez ou já participou de algum processo de seleção, existem critérios. Por exemplo, concurso. Primeiro critério, se tu vais fazer um concurso para operador de máquinas, faz-se necessário que tu saibas operar máquinas e que tu tenhas um curso, por exemplo, disso. Tu te inscreve no concurso. Tu passa. Qual é o próximo passo da seleção? Porque, afinal de contas, passou o Vitor e passou o Felipe. Eu só tenho uma vaga. Qual é o próximo passo da seleção? É prova prática, né? Eu tenho que ver quem se sai melhor. Bom, sei lá, o Felipe saiu melhor na prova prática. Eu sei que ele pode realmente ter sido melhor operador e ser o melhor operador, mas pode ser que o Vitor, ele até opere melhor a máquina, mas não soube lidar com o fator nervosismo, por exemplo. Mas dentro da minha seleção, com quem eu vou ficar? Com aquele que manteve o equilíbrio. Não é isso? É assim que funciona a seleção, gente, das coisas. Outro método de selecionar as pessoas, como, por exemplo, em um concurso, é o fator idade. Inclusive, né, vocês olhem em alguns editais ali, mostra, né? Se houver empate, o critério vai ser o número de títulos. Se ainda assim fulano e beltrano estiverem empatados, vai ser computado a idade, o mais velho, na preferência. E assim vai indo nos critérios que já são pré-estabelecidos lá no edital, até a gente dizer que, no final das contas, nem o Felipe nem o Vitor passou no teste para operador. Foi o Rodrigo. Por quê? Porque, mediante aquela seleção, no final das contas, viu-se que, de fato, serve para a gente aquela pessoa. Assim funciona a incubadora. Pode ser que a nossa ideia, a minha ideia, seja muito boa. Que o meu negócio, que o meu empreendimento, que eu quero tirar do ramo do sonho para a realidade, seja algo de bastante fundamento, seja algo legal, inovador, como se requer. Mas dentro dos critérios, talvez não seja viável. Bom, até já falei, né? Muitas vezes a gente não tem psicológico, por exemplo, para determinadas funções que a gente quer desempenhar. Por exemplo, a gente vê isso diariamente, né? Eu diria. Um professor, uma professora aí de crianças da educação infantil. Pode ser uma pessoa desequilibrada? Não. 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 Não me importa, gente, dentro dos critérios, se ela tem formação técnica, científica, mas ela não tem o principal, que é a aptidão para aquele nicho. Ainda o professor, né, vai tratar lá com adolescentes. Ele pode ser uma pessoa que se enfurece por qualquer coisa, então ele não pode trabalhar com adolescentes, porque ele não pode se impressionar, porque ele vai chegar na aula, vai ter um rindo, vai ter outro cochichando, e nem tudo é sobre ele. Então, a gente vê isso no nosso cotidiano, né? Que às vezes a gente tem a formação, mas não tem a aptidão. Pode um jornalista que tem vergonha de falar em público? Não há sentido. Por quê? Porque a gente já viu que, por definição, o líder é o empreendedor. As pessoas têm que seguir o empreendedor, que é nada mais, nada menos que o líder, aquele que gerencia um número X aí de pessoas
e que ele depende de duas camadas, né, conforme a gente já viu de pessoas. Aquelas que têm que trabalhar efetivamente para ele na linha de produção e aquelas que ele tem que domar também, né, que está ali intermediária entre ele, né, e os gestores dele e os que vão lá na base da pirâmide. Então, mostrando que a incubadora jamais vai fugir do fundamento do empreendedorismo, da gestão de produção. Por quê? Porque ela é nada mais, nada menos do que uma empresa. Ela tem o nome de incubadora para que as pessoas entendam que ela está ali para dar um suporte à saúde dessa empresa. Mas ela tem, né, que se comportar como uma empresa. E para ser um empresário, né, não se age por emoção, nem por coração, e sim por técnica. Então, por isso, né, que nós estamos aí falando todas essas coisas. Quem é o público-alvo dessa incubadora? Quem vai ser? Depende do negócio, né? Depende do negócio. Normalmente, tá, as incubadoras elas vão se deter, e aí faz parte dos critérios que eu acabei de comentar com vocês, elas vão se deter nas microempresas e também nas pessoas físicas que têm aí um projeto que queiram se desenvolver com orientação da incubadora. Faz sentido uma empresa multinacional estar aí dentro de uma incubadora? Não, né, gente? Vamos pensar o seguinte, a gente tem essas empresas, né, aqui no nosso parque industrial. Elas vêm e se instalam aqui, mas elas são multinacionais. O que isso significa na prática? Na prática, significa que eles já sabem o negócio que eles praticam. Eles já sabem onde quer chegar, eles já têm noção dos custos que eles têm para operar essa empresa. O único problema deles é achar a mão de obra e as pessoas capacitadas na região. É só. Mas valor, né? Dinheiro, vamos dizer, para poder abrir o negócio, pesquisa, né? Para poder gerenciar esse negócio, eles já têm, porque eles já estão nesse foco. Então, por isso que a gente diz que o público-alvo, né, vai ser uma atenção maior dentro dos critérios para aqueles, né, microempresários, para aqueles que estão começando mesmo, né, que normalmente são pessoas que não têm conhecimento, né, daquilo que vão praticar e que realmente necessitam aí de uma orientação, né, mais eficiente que os grandes, né, não necessitariam. Então, quais vão ser os objetivos dessa incubadora dentro desse público que nós estamos falando? Primeiro, obviamente, é criar empreendimentos aí de sucesso. Sucesso, quando eu falo, eu digo que o meu risco de falência é zero, né? Ou praticamente zero, a gente não pode falar em risco zero, já vimos ontem que o risco está colado, grudado no empreendedor. E também ela vai ter foco em reduzir esses riscos, né, dos investimentos e abrir novas oportunidades de inovação nos diversos segmentos econômicos aí daquele, né, que ela está tratando. Então, a incubadora, ela sabe que vai correr um risco junto comigo, mas ela tem noção do quanto custa esse risco. Né? Ela tem, naquele exemplo clássico aí que a gente está falando da lanchonete, por exemplo, ela sabe que se em 6 meses eu não vendi 10 lanches por noite, qual é a chance desse meu negócio dar certo? Praticamente nula, né? Então, mostrando, né, que ela... Oi? Desculpa atrapalhar. Toda empresa que vai para uma incubadora, ela já existe um nome anterior, já existe uma, por assim dizer, uma matriz
e aí essa incubadora é uma filial que eu quero colocar na minha cidade, mas primeiro, dizer assim, o Sebrae, que é uma incubadora, vai dizer o potencial, se é viável ou não essa empresa estar nessa cidade devido ao número de pessoas, de comércio. É isso? Não é uma empresa que eu vou criar do nada com nome a partir de agora. É isso? A incubadora, ela aceita projetos apresentados por pessoas físicas. Bom, primeiro passo, até está lá na apostila, quem for lá ler. Se ela aceita uma pessoa física, significa que não existia. Concorda, Felipe? Bom, aí se essa pessoa não existia, que exemplo eu posso citar de uma pessoa física que vai até uma incubadora? Aquele que eu falei ontem, né? E hoje cheguei a falar de novo. Alguém que faz um projeto especial, por exemplo, um estudante. Ele é uma pessoa física, ele se formou faz pouco, e ele estudou que regiões, né, aqui da nossa zona rural, enfim, podem receber pavimentação com outro tipo de agregado na fórmula, na composição. A incubadora, por sua vez, vai verificar a viabilidade disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa física, todo mundo sabe a necessidade de uma ponte, né, de travessia Rio Grande e São José do Norte. Eu chego lá e quero apresentar um projeto. Não de execução, mas um projeto mesmo, de algo que faria essa travessia, da ponte. Mas eu quero ganhar com isso. Eu quero apresentar algo que seja viável. Aí a incubadora diz, olha, já existem outros projetos, já existem, né, uma solicitação aí para os órgãos, enfim, isso está engavetado. Mas, já que tu é uma pesquisadora, por que tu não faz um projeto de um pavimento alternativo que ligue, então, São José do Norte à sua praia, a Praia do Mar Grosso? Quem já andou por lá sabe que acontece o quê? Em épocas de estiagem, tu tens que andar com uma pá dentro do veículo, né? E correntes, enfim, para poder ser rebocado, né? Porque o carro fica preso no atoleiro que fica areia. Esse projeto tem chance de dar mais certo que o da ponte, né? Tem. Por quê? Porque esse projeto eu vou apresentar para vender para a prefeitura, pode ser que a prefeitura se interesse, porque a prefeitura vai ter a visão do empreendedor. Ela vai dizer, poxa, eu não pensava ter esse custo agora. Mas se eu disser para as pessoas que agora eu tenho uma pavimentação alternativa, que quem vir visitar com a sua família não vai ter esse inconveniente, vai trafegar de maneira lenta, vamos supor, mas vai ir e voltar com a sua família da praia sem ter essa dor de cabeça. Eu desenvolvo a região melhor. Eu até faço com que muitas pessoas que trabalhem naquele polo ali, né, que eles têm, né, aquela, como é que chama? Aquela estaleiro, né? EBR, né? Que eles têm lá, eu posso até incentivar com que as pessoas fiquem na cidade e não façam a travessia, e quem está, né, de passada ali trabalhando, alugue por lá e fique, porque as pessoas vão ter o que fazer, por exemplo, no final de semana. E eu sou só uma pessoa física. Eu vendi uma ideia, apenas uma ideia. E a incubadora me abraça nisso, porque ela vê que faz sentido. Mas ela me dá o prazo para convencer as pessoas. Isso é um exemplo, né, gente? Existem exemplos até mais eficazes, eu diria, né, para mostrar o que significa aí uma pessoa física, né, empreendendo. Mas também pode, Felipe, que foi o início lá da tua pergunta, uma empresa existente. A empresa pode já estar consolidada no mercado,
mas ela pode desenvolver um produto dentro dessa incubadora. Que forma? Como é que a gente poderia pensar em um exemplo de algo existente que vai desenvolver um outro produto dentro dessa incubadora? Tipo, tendo um produto da região que já tem em abundância aqui, que a empresa tem, então, já consolidada, não tem aqui, mas como tem muito na cidade, pode-se criar um novo produto para que tenha mercado nesse local. Correto. Uma ideia, claro. Né? É uma ideia. Se nós for parar, né, para pensar, a gente vem N ideias, né, na nossa mente. Por exemplo, eu tenho uma empresa, né, que fabrica... Eu tenho uma serralheria, supondo. Eu fabrico gradil, né, e faço uma pintura com essa tinta a frio, né, galvanizada. Bom, aí eu penso, olha, aqui na região, em Rio Grande, agora não sei atualmente, né, mas até bem pouco tempo, a maioria dos lugares aí com nome, né, que faziam essa espécie de serviço, mandavam para Pelotas para galvanizar a quente. Porque sabe-se que aquela galvanização da tinta que a gente compra na loja de pintura, né, ela não é. Vocês já viram isso lá em materiais, né? A gente, nem sei se foi comigo, mas normalmente eu que trabalho. A gente sabe, né, como funciona e quais são as classificações dos nossos materiais. Poxa, não tem. Eu quero desenvolver isso aqui. Eu quero ter esse maquinário que faz isso, né, que aplica esse revestimento aí, que blinda, né, esse gradil que eu confecciono. Eu preciso de uma linha de crédito para comprar esse material, esse equipamento, e eu preciso também de um curso que me treine. Eu vou lá na incubadora, eu digo, olha, eu sou microempresário, eu sou pequeno, né? Mas eu quero dar um up aí, né, na minha serralheria. Eu quero aumentar, né, a minha produção, mas para isso eu estou pensando em fazer algo que não tem muito aqui. E explico. O que a incubadora vai fazer? Não, a tua ideia faz sentido. Nós vamos pegar uma linha de crédito, né? Nós vamos achar alguém que te dê esse treinamento. Tu vais ir em outros locais que são afiliados, né, que são parceiros da incubadora, para te treinar, né, de graça. E nós acreditamos aí que em um ano, tu fazendo gradil, tu pagou a máquina. Bom, aí passou um ano e meio e eu não fiz a tal galvanização nesse método que a gente citou. O que a incubadora vai me aconselhar? A incubadora, nesse caso, como eu já tinha uma empresa existente, ela não vai me aconselhar a fechar meu negócio, porque, afinal de contas, para esse exemplo, eu continuo fazendo grades, eu só não estou galvanizando nesse método. Provável que os treinamentos e tudo aquilo, né? Que esse exemplo é simplista, né, gente? Que eu estou falando, mas provável que ela vai dizer que não tem futuro. Por quê? Porque não é cultura da região. É uma hipótese. Como ela pode dizer para mim, né, que o meu negócio deu tão certo que ela também vai se retirar e deixar eu caminhar sozinha. Porque a incubadora não fica ali sendo suporte respiratório, né, para nenhuma empresa eternamente. Ela fica o período necessário, tanto para dizer que não vai ter sucesso o negócio, ou para dizer que o negócio tem tanto sucesso que não precisa mais dela. Bom, qual é o outro tipo de empresa que a incubadora pode amadrinhar, pegar para si? Empresa transferida, por exemplo. Ou seja, aquelas empresas, né, de base tecnológica que vai buscar trabalho, né,
mais adequado aí para os pesquisadores, aproximando elas aí de um centro tecnológico? Pode ser? Pode ser. A incubadora vai auxiliar, vai ter aí pessoas capacitadas, né, que vão dar essa base para que essa empresa consiga, né, se adequar a esses novos personagens, né, que vieram fazer parte aí, comandar a empresa, se adequar ali para frente. Porque muitas vezes, gente, a empresa está consolidada, mas ela está arcaica em conhecimento. E isso mostra, o nosso cotidiano nos mostra bem claramente isso, que muitas vezes, quando muda as cabeças, deixa de dar certo o negócio. Qual o exemplo que vocês podem ter aqui que acontece isso na cidade? Nós temos vários, né? Empresas... O senhor ia falar, seu Pedro? Não, eu dou um exemplo da Zanetti, né? Que o dono morreu, ficou com os filhos e acabaram vendendo. Pode ser. Pode ser um exemplo. A gente tem... claro, não é intenção apontar também, mas a gente tem N exemplos do nosso cotidiano, do nosso lado, para citar. Empresas, por exemplo, né, se eu vou falar genericamente, eu acho que vocês matam a charada. Empresa considerada, assim, um nicho de mercado fenomenal, que se tu pensar o que eles produzem ali, não tem como dar errado, porque é o que domina o mundo. Quando foi vendida, quando foi, né, fragmentada, porque antes era uma coisa familiar, mudou a cabeça. E aí, essas novas pessoas que chegam, como que elas vão fazer a comunicação, né, com os demais? Então, mostrando, né, que a empresa também precisa de inovação. Às vezes, né, essa inovação é justamente das pessoas, porque os líderes, né, estão arcaicos na maneira de gerir, arcaicos, né, na maneira de pensar, no conhecimento técnico-científico, né? E aí é necessário mudança. Então, essas empresas, né, também podem aí ter um auxílio de uma incubadora. Bom, empresa, né, instituída aí por pessoa jurídica, né? O que significa esse termo? Que a incubadora também tem aí foco, né, de receber projetos apresentados aí por eles. Seriam aquelas empresas, né, ou grupo empresarial que deseja criar uma nova empresa de base tecnológica. Então, em todos os momentos, não importa em que classificação a gente vai estar como empreendedor, seja como pessoa física, como empresa existente, como uma empresa transferida ou como uma empresa instituída por pessoa jurídica, a gente tem que se dirigir à incubadora, né, de nossa escolha e apresentar um plano de negócio. Opa, falamos uma coisa nova aqui. Quem é que tem que ter o plano? É a incubadora ou nós? Nós. Sempre vai ser nós que vamos provar que sabemos operar a máquina. Do exemplo aquele que eu dei. Como eu me comporto para operar essa máquina? Qual é a minha postura diante das adversidades? No caso do operador de máquina, aquele monte de gente olhando, né? As outras apontando ali o que tu está fazendo, te tirando ponto, te acrescentando. Como eu me comporto diante disso, que é uma adversidade? Qual é o plano? Então, não importa a minha classificação, eu tenho que ter um plano de negócio. Vou montar a serralheria agora com essa questão aí para fazer galvanização. Mas eu tenho que dizer o meu plano. Vou comprar o equipamento do fulano, do beltrano, do ciclano, vou comprar usado, vou comprar novo.
Eu tenho que fazer a incubadora acreditar que eu sou o perfil que ela pode ajudar. Por que isso, gente? Por que fica até meio óbvio que tem que ser assim? Eu chego para vocês. Vocês são as pessoas que gerenciam a incubadora. Vocês são, né, aquelas pessoas ali que me recebem. Aí eu digo para vocês que eu quero montar, né, uma lanchonete. Essa do McDonald's, né? Aí eu chego lá, eu digo, olha, eu quero montar a lanchonete. Aí vocês vão me perguntar, aonde tu pensou em montar essa lanchonete? Não sei. Eu quero montar. Tá, mas a tua ideia dentro do shopping? Na nossa região tem 2, na nossa cidade. É no balneário? Tu vais trabalhar com essa lanchonete de maneira aí, em época de veraneio, se for no balneário, noite e dia? Tu já sabe que pessoas tu tem em mente, né, para colocar nesse trabalho? E eu digo, não, não, não. O que vocês vão pensar olhando para mim? Eu não sei nada. Vocês não vão me ajudar no meu negócio, vocês vão dar um negócio para, né? Vocês vão entregar nas minhas mãos um negócio, não é esse o objetivo da incubadora. Ou então eu dizer, né? Eu quero montar lanchonete, aí o Felipe diz, você gosta de cozinha, de cozinhar? Não entendo nada de cozinha. Bom, se eu não entendo nada de cozinha, o que eu vou cobrar dos meus funcionários? É outro ponto importante que a gente não pode esquecer. O empreendedor, ele é o líder. As pessoas seguem o líder e, por consequência, o empreendedor. Se o empreendedor não sabe o que está fazendo, o que vai acontecer com as pessoas? Muito menos, né? Eu não posso ter um restaurante se eu não sei as regras de higiene, por exemplo, de uma cozinha. Se eu não entendo, né, o que precisa ali para higienizar os alimentos que são usados em salada, eu tenho que saber o mínimo. Então, o plano de negócio pertence a mim, que sou o líder, que sou o dito empreendedor, e não a incubadora. Com esse plano, a incubadora entra naqueles pré-requisitos que eu comentei com vocês, seleciona, esmiuça e aparta aquilo que não serve. Muitas vezes ela vai ficar, de nós todos que estamos aqui, né? Somos hoje 8 pessoas aqui na sala. De nós todos que chegamos na incubadora, pode ser que ela possa dar um suporte apenas para metade de nós, 4 pessoas. E quem é que ela vai escolher? Quem tem o melhor plano. Então, o plano, né, vai ser o critério aí de exclusão, né, da nossa vaga, né, para esse projeto dentro da incubadora. Bom, quais são os serviços mais ofertados aí da incubadora para nós? Que somos aí empreendedores. Qualificação. Qualificação, ok. De maneira genérica, eu diria para vocês, né, que a incubadora, o maior serviço prestado por ela, né, seria a consultoria gerencial e tecnológica, né? Ou seja, ela vai dar o foco do gerenciamento, da gestão, o que a gente precisa, né, para ter ali o nosso cronograma, digamos assim, para a execução do nosso produto ou serviço, e também a base tecnológica, que é o que o Rafa falou, né? Que a gente precisa ter o conhecimento, né? Então, as áreas que ela vai atuar e que ela vai ter que ter propriedade para atuar, né?
Porque se ela não tiver propriedade para atuar nestas áreas, não nos serve a incubadora, porque também a incubadora tem que ser eficiente. Seria gestão empresarial, gestão tecnológica. Olha aí, voltando ao que a gente já falou ontem. Nós temos que ter todo o cronograma de gerência, né, da execução do nosso serviço ou produto, desde a idealização até a entrega, né, para o cliente. E também temos que ter base científica para ele, tecnologia. Comercialização de produto e de serviço. Então, um outro aspecto aí que a incubadora também vai ajudar. Ou seja, ela tem também os seus contatos. Ela tem os seus networks que ela pode se valer para alavancar aí, né, propagandear, digamos assim, o nosso negócio. Contabilidade, marketing, alguma coisa aí de assistência jurídica, né? Captação de recursos, aquilo que eu falei para vocês, né? Às vezes a gente tem a ideia, tem parte, né, do valor para iniciar essa ideia, mas a gente precisa, né, de conhecer alguém que nos dê uma linha de crédito, por exemplo. Fazer, né, aquela vistoria ali de contratos que a gente possa ter feito, né, com alguma outra empresa ou com algum credor nosso, né, que está nos dando uma linha de crédito, ela vai nos proporcionar, então, também dentro da assistência jurídica, né, a elaboração desses contratos, né. Ela pode atuar também na área de engenharia de produção e também aí de propriedades, né, intelectuais. Então, gente, olhem quantos pontos, né, que a incubadora ela pode aí ter para dar uma alavancagem, né, nesse negócio. Me veio à cabeça agora, eu só esqueci o nome da empresa, mas que um certo tempo me foi ofertado por um rapaz, ele abriu um negócio, eu não chamaria de incubadora, né? Mas ele tinha a pretensão de atuar na questão do marketing. A empresa dele era da seguinte maneira. Por exemplo, profissionais liberais, né, como o meu caso, e outros, né, se associavam a ele, pagavam um valor, até era ínfimo, né, na época, o valor solicitado mensalmente, e ele tinha, né, a função de jogar aquelas empresas que estavam associadas à empresa dele, alavancar aí nas redes sociais. O que significava isso na prática? Significava na prática que se o Rafael necessitava de um eletricista, ele sabendo que aquela empresa X tinha profissionais associados a ela, ia direto ali. E aí o Rafael descobria nessa empresa X que o Rodrigo é eletricista, é associado deles, né? Eles indicam o Rodrigo para muito mais pessoas que já fizeram o serviço e que já deram uma avaliação positiva. O que o Rafael faz? Né? De maneira sutil, essa empresa botava ele nas mãos do Rodrigo. E muitas vezes nem importava, né, se ele era o mais caro ou o mais barato, mas a referência era boa e ele estar linkado naquela rede de profissionais era bom. Isso é um exemplo, né, gente? Claro que eu não chamaria de incubadora, como eu disse, eu nem sei se ainda existe, tá, essa empresa. Isso me ofereceram, né, esse tipo de serviço já tem aí na casa de uns 5 anos, não sei se eles ainda estão no mercado, mas eles eram apenas distribuidores, né, de informações e marqueteiros, digamos, né, de profissionais que estavam ali linkados. Mas é uma boa ideia. E cumpre, né, uma das funções aí da incubadora, que é a questão aí do marketing, por exemplo, né? E de tecer aí contatos, que é uma coisa fundamental que nós precisamos aí nos dias de hoje. Bom, além de todos esses aspectos, né, de gestão aí que nós citamos, tecnologia, né, empresarial, enfim, né, comercialização, marketing, as incubadoras também devem oferecer
para os seus associados, né, para os seus afiliados, eu diria, um espaço aí, né, planejado para alguma atividade, uma infraestrutura, né, técnica, administrativa, né, que as pessoas possam lá usar, e alguns outros benefícios, né, como pesquisa e também, né, acesso, né, aos órgãos governamentais ou até mesmo privados. Eu tenho um outro exemplo, né, de uma incubadora que não tem o nome, né, de incubadora, mas ela funciona atendendo, né, nesses 3 aspectos que eu citei agora. Nós, profissionais aí da construção, os engenheiros, os arquitetos e os agrônomos, né, aqui de Rio Grande, e também, antigamente, os técnicos, que agora parece que saíram, né, do CREA, existe aqui uma associação chamada SEARG. Alguém já ouviu falar? Fica ali na Silva Paz, no mesmo prédio do CREA, né? Aquele que a gente vai quando quer alguma informação aí para construir. Tem também o conselho lá de administração, no mesmo prédio, enfim. Essa SEARG é uma associação de todos os profissionais aí da construção civil e agronomia que queiram, né, estar linkados a ele. O que acontece? A SEARG, principalmente para aquele profissional, né, seja a nível aí de faculdade ou técnico, que está associado a eles, tem espaço para atender um cliente, para telefonema, para impressão de documentos, por exemplo. Isso cumpre um bom papel, porque, por exemplo, a gente se forma agora, né? O nosso caso aqui, vocês estão formando. Vamos supor que um de vocês rumasse aí para o caminho de projetar. Vocês podem projetar, né? Vocês sabem disso. A função do técnico, né, é fazer pequenos aconselhamentos aí, né, para as pessoas. Bom, vocês poderiam usar este espaço que eu citei, por exemplo. O Felipe se formou, eu sou cliente dele, ele está desenvolvendo aí algum maquinário, alguma coisa que me interessa, eu sou cliente dele, eu gostei da ideia dele, eu quero levar isso para dentro da minha empresa. Só que o Felipe ainda não tem um escritório, ele não vai me atender dentro da casa dele, ele quer passar para mim um ar mais sério, mais responsável do que ele está fazendo. O que ele vai fazer? Vai me dar o endereço desse local que eu citei. Lá ele vai me atender, lá tem mesa, né, para atendimento. Lá nós podemos pesquisar nos computadores com internet alguma coisa que julgamos necessário. Então, a incubadora, isso é um exemplo, né, que a gente tem bem pertinho de nós, poucas pessoas sabem que existem, mas está ali, que a gente pode se valer, todos nós sendo técnicos. Inclusive, vocês podem lá se associar, caso queiram, né? É uma coisa... E aí, este local, ele não serve só para mim chegar lá e atender um cliente, ou então, né? Não, esse local serve também para treinamento, para quando tem algum evento, alguma coisa, alguma inovação, né? Olha, saiu um novo dispositivo de proteção de rede elétrica, por exemplo. A Siemens, vamos supor, está aí com alguma coisa nova no mercado. Nós podemos, esse local, né, essa associação pode chamar um técnico dessa empresa para explicar para nós, que somos técnicos em eletrotécnica, vamos supor, o que se trata essa inovação que eles estão botando no mercado. Quem é que paga isso? Somos nós? Indiretamente, sim. Esses treinamentos são mantidos com aquele valor ínfimo, né, que o associado contribui para essa incubadora. Então, eu diria que isso até seria um bom exemplo do que a gente está falando aqui, né? Essa associação. Bom, qual é a vantagem que a gente tem de estar dentro de uma incubadora em determinado período? O primeiro é o que já nos vem à cabeça quando a gente fala de incubadora, né?
A gente põe o bebê na incubadora porque a gente quer garantir a vida dele. A gente quer que ele saia da incubadora vivo. Então, a principal vantagem do aconselhamento, né, da orientação da incubadora é diminuir a mortalidade aí da empresa. Como é que ela faz isso? Do jeito que nós já conversamos. Treinamentos, planejamento, todos aqueles aspectos, né, que a gente diz que é a função da incubadora. Bom, outra vantagem que nós podemos ter, quem é que sabe? Eu posso dizer que a vantagem que tem de estarmos dentro de uma incubadora seria o desenvolvimento socioeconômico da região? Ó, o Felipe fez uma assertiva, né? Que sim. E eu concordo com ele. E acho que todos vocês concordam. Por quê? Porque quando a incubadora pega a tua ideia, não importando se tu é pessoa física, jurídica, se tu já existe, né? Qual a tua classificação dentro daqueles critérios que a gente comentou, a incubadora tem o objetivo de te manter vivo dentro do aspecto econômico da tua região. E quando ela diz, olha, vai dar certo o teu parque aquático lá na, acho que é Quitéria ali, não sei, vai dar certo. Ela está acreditando que tu cresce, que tu te mantém vivo com esse negócio e que tu também vai desenvolver o local. Por quê? Porque a pessoa vem, né, sei lá, do cassino para ir no parque aquático, aí ela lembra que ela não pegou dinheiro, ela já passa no banco, aí ela lembra que ela esqueceu o protetor solar para as crianças, ela já para no centro da Quinta, que tem 3 farmácias, e ela compra. E ela já também compra lanches pequenos, sei lá, enfim, para os filhos dentro da lanchonete e tal, lá que pode ter o parque aquático. Estou desenvolvendo socioeconomicamente a minha região, onde eu estou implantada? Não, é legal, estão falando de empreendedor, empreendedorismo. Não, nada. Desculpa. Não entendi. Não, nada, professor. Estava conversando aqui com a minha esposa aí. Bom, então, gente, é isso. A incubadora, ela nos dá essa vantagem, né? Que a gente cresce e ajuda a desenvolver a região onde nós estamos implantadas. Nós também temos como vantagem de estar dentro da incubadora a redução de custo operacional. Bom, a incubadora vai lá e vê que tu já existe como lanchonete, por exemplo. Como restaurante, vou dizer assim. Olha, eu tenho um restaurante, eu já estou consolidada, eu estou há 10 anos no mercado, mas de uns tempos para cá, eu noto que eu não tenho mais lucro. Praticamente eu trabalho no empate. Bom, primeiro aspecto, a incubadora vai ver, vai tentar entender por quê. Foi pela suba, né, excessiva dos alimentos, pela suba do meu custo operacional. A incubadora vai fazer uma visita no meu restaurante. Ela vai ver que eu não preciso, para a quantidade de comida que eu estou vendendo atualmente, em época de pandemia, por exemplo, ela vai ver que eu não necessito de 10 cozinheiras. Aí ela vai me fazer reduzir esse custo operacional. Mas ela nota que se eu abrir à noite, né, como lanchonete no meu restaurante, eu posso alavancar também mais recurso financeiro e não demitir essas pessoas. Fazer um turno. Porque quando eu falo que a vantagem de estar numa incubadora é redução de custo com a operação, a incubadora não é aquela que aponta, ó, esse aqui não serve, ele está demais dentro da empresa. Não. Ela também tem a função socioeconômica, que a gente já falou.
que é destinar as pessoas, remanejá-las. Então, isso tudo, gente, são vantagens que a gente tem, né, por estar aí aconselhados, digamos assim, numa incubadora. Bom, vou tentar puxar a chamada, não consigo. Eu vou fazer a chamada, só que vocês sabem que eu estou com problemas aqui, conforme eu comentei no início da aula, de não conseguir puxar a tela, tá? Então, vamos lá. O André continua sem aparecer. Isso? O Davi? Também não. O Douglas? Presente. Presente, está aí. O Felipe está aí. O Igor? O Ismael? Também não. O Luciano? O seu Pedro está aí. O Rafael está aí. O Rafael Freitas está aí também. O Rodrigo também. O Rogério saiu mais cedo. E o Rogério Vieira? Está aí? Não. O Charles, não. E o Vitor? Presente. Está aí o Vitor. Bom, gente, assim a gente encerra a nossa aula de hoje, né? Retornamos amanhã. Continuamos ali a findar o assunto, né, incubadoras.